Olá, boa tarde. Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por acaso você tem idosos em casa? Ou crianças agressivas? O nosso programa de hoje vai tratar sobre esses dois assuntos, crianças agressivas e o problema dos idosos na nossa sociedade moderna. Vamos assistir esse programa com Damares Marim Ramos e também Cristine Almeida. Vamos começar pela pintura mediúnica. Nossa convidada de hoje para a pintura mediúnica é Cláudia Rosa de Arruda Ferreira, que vocês já conhecem, que vocês já viram na Festa Kardec. Algumas pessoas me disseram, sabe, Cláudia, que vieram na Festa Kardec para ver os médiuns, sabia? Então, foi muito gratificante para nós, não é? Então, Cláudia, boa tarde, antes de tudo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está feliz, né, de estar aqui conosco? É sempre uma alegria, não é, nós nos encontrarmos. É, oportunidade de trabalho. Tá bom, Cláudia. Então, nesse instante, nós vamos para a primeira entrevista, deixando a Cláudia aqui bem tranquilazinha para o trabalho mediúnico. Tá bom, Cláudia? Tudo bem. Até lá. Até lá, se Deus quiser. Estamos com Cristine Almeida, que é pedagoga, diretora de escola, uma ótima trabalhadora da Fiesp, na área de infância, juventude e mocidade. É ela que faz a capacitação dos educadores espíritas da infância, não é? Tudo bem, Cristine? Boa tarde. Bem, boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Um Sentido para a Sua Vida. É um prazer estar aqui. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre a agressividade das crianças. E nada melhor do que você, não é? Que entende muito de criança, uma grande estudiosa e também do espiritismo, não é? Então, a primeira pergunta: o que pode ser considerado agressividade nas crianças? A agressividade, ela é até que algo natural na primeira infância, porque a criança pequena, pelo fato dela não saber ainda se expressar através do diálogo, com palavras, com argumentos, ela utiliza de agressividade quando ela quer chamar atenção para si, quando ela quer se defender de algo, quando ela não concorda com alguma coisa. Porém, a agressividade desde cedo precisa ser direcionada por aqueles que educam a criança para que essa energia seja convertida em outras manifestações, porque a agressividade não deixa de ser uma energia que nós utilizamos ou para o bem ou até de uma forma violenta. Então é muito importante nós estarmos cientes que, embora as crianças manifestem algum tipo de agressividade, é necessário sempre que essa agressividade seja contida, que os pais, os educadores, aqueles que convivem com essa criança, possam orientá-la desde cedo e não deixar que isso vá se estabelecendo, porque mais tarde é difícil. E muitas vezes os pais, a família, por achar que a criança é muito pequenininha, vê isso como algo normal. E na realidade, à medida que nós vamos deixando isso se estabelecer, pode virar um hábito bastante difícil de ser modificado mais tarde. Certo. Então os pais têm que cuidar realmente desse comportamento. Desse comportamento, certo. Porque a agressividade, ela utiliza uma energia. E essa energia, nós também adultos, né, quando estamos num momento de maior agressividade, estamos utilizando essa energia para isso. Então, o ideal seria que nós canalizássemos essa energia para outra forma de agir, tá certo? Porque não deixa de ser uma energia, assim, considerável, que é o agressivo, que é aquele momento de cólera, de raiva, né, se manifesta de forma violenta. Então é bastante interessante nós lembrarmos que toda a energia deve ser sempre direcionada para um outro caminho, para o caminho do entendimento, para o caminho da paz, para o caminho da construção. Certo, muito bem. Por que filhos da mesma criação têm comportamentos diferentes?
É uma pergunta assim que muitas pessoas se fazem mesmo, porque os pais eles criam 2, 3, 4 ou mais filhos da mesma forma e sempre percebem que um é diferente do outro. Então nós vamos nos lembrando que tudo procede do espírito, que na realidade cada espírito que reencarna, mesmo sendo na mesma família, já traz uma bagagem espiritual, uma bagagem ancestral. E nesta bagagem, que são as vivências anteriores, cada um de nós foi angariando uma série de sentimentos diferentes. Então, foram hábitos que foram criados, ideias, conhecimentos, e tudo isso torna um diferente do outro. Então, nós realmente podemos afirmar que os filhos nascidos numa mesma família são espíritos individuais, possuem grandes diferenças uns dos outros e por isso precisam também ser olhados assim de uma forma individualizada, porque muitas vezes os pais eles comparam os filhos. Isso é muito comum, não é? Muito comum, comparam os filhos, destacam aqueles que são, na visão deles, né, melhores, mais pacientes. Esse é bom filho, gostaria que o outro fosse igual. E na realidade os espíritos eles têm procedências diferentes, bagagens diferentes, precisam de um trabalho diferente, porque todos, embora sejam diferentes, todos nós estamos num trabalho de transformação de nós mesmos para o nosso crescimento pessoal, né, espiritual. Então é muito importante que a gente respeite essas diferenças. Entendi. Para aquele que não é espírita, que acredita numa vivência única, não na reencarnação, fica mais difícil, não é, Cristine? Porque, na realidade, se eu dei a mesma educação, eu tenho que ter pessoas iguais. E não é assim. As crianças já chegam diferentes. Já chegam diferentes, exatamente, porque isso seria um processo até de robotização, se nós quiséssemos que todos ficassem iguais. Mas acho que os pais querem, né? Que todos sejam iguais e bonzinhos. Porque facilita, né, a convivência. Porém, a grande diversidade é que é o desafio da convivência familiar e social. É um grande desafio mesmo. Aqui uma outra pergunta. O hiperativo consegue fazer prece? A hiperatividade é algo que nós estamos assim convivendo cada vez mais. Nós temos encontrado, tanto no meio social, no meio escolar, na doutrina espírita, né, na educação espírita, muitas crianças com essa questão da hiperatividade. Então, inicialmente, as pessoas costumam rotular que o hiperativo não consegue se concentrar em momento algum. Não é bem isso. Em primeiro lugar, depende desse grau de hiperatividade. E, em segundo lugar, depende também da paciência, da persistência daqueles que estão convivendo com essa criança. Porque o hiperativo, ele não consegue participar de atividades demoradas, muito longas. Mas se nós começarmos a treiná-lo em momentos menores, ele vai criando o hábito. Então, muitas vezes os pais querem colocar essa criança no Evangelho no Lar, numa duração de 30 minutos, 20 minutos. Realmente, para o hiperativo, seria assim, um sacrifício muito grande. Ele não conseguiria manter a concentração. Então, nós devemos começar com momentos menores, 5 minutos, daí alguns dias passamos para 10 e aos poucos nós vamos habituando aquela criança, né, a permanecer no Evangelho e fazer prece. Porque a prece não é um momento tão demorado, não deve ser para a criança. Deve ser, né? Então, o hiperativo, se nós ensinarmos, educarmos, né, treinarmos ele para uma prece mais curta, mais rápida, mais objetiva, ele conseguirá sim participar e fazer a prece. Que coisa boa que você está dizendo, né? É verdade. Para essa mãe ter esperança. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Calma, com paciência, isso. indo sempre devagarinho, começando aos poucos. Nós temos um livro até com musiquinhas das crianças menores. Aqui ela não diz a idade da criança. Certo. Mas tem até musiquinhas quando a criança talvez não consiga ainda fazer o Pai Nosso, não sei se é pode esse fazer tipo a prece musical, não é? Então. Tem a prece musical, a criança canta a prece, né? Porque através do canto
a criança consegue se concentrar mais. Né? Então é bastante interessante. É que realmente, Silvia, exige daquele que está ao lado da criança uma dose de tolerância muito grande, porque a hiperatividade precisa de um olhar diferente. Certo, muito bom. Então, uma outra pergunta. Como filhos criados por pais consanguíneos podem assassiná-los? Aqui não existe nenhum detalhamento sobre a família dessa pessoa, nem nós diríamos, mas não sei, a gente viu também isso na mídia, né? Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos visto muitos casos de agressividade dos filhos para com os pais, até mesmo chegar a ponto de assassiná-los. E, na realidade, os filhos, eles são trazidos ao lar, mas são espíritos que já têm uma existência anterior. Nós sempre lembramos isso. Que os pais, eles colaboram com a parte biológica. O corpo procede do corpo. Certo. Então é necessário o encontro de um homem, de uma mulher, para que haja a formação de um novo corpo que vai abrigar o espírito. Porém, o espírito foi criado por Deus. Então, na realidade, quando essa consanguinidade, ela não prevalece sobre o espírito. Apesar de ser uma ligação forte que constitui as famílias consanguíneas, nós precisamos ver os antecedentes na vida desse espírito que reencarna. Como foram as vivências anteriores? Será que esses pais estão recebendo ali um adversário de vidas passadas? Quais foram os incidentes que foram enfrentados em existências anteriores com esse espírito? Certo. Nós também não podemos colocar assim todo esse peso somente nas existências anteriores, porque se nós nos habituarmos a isso, nós vamos justificar tudo com a existência anterior. Porém, isso traz sim um peso, só que nós podemos considerar também os fatores atuais, os fatores sociais em que se vive, as situações que ocorrem dentro da família, as desavenças, a desunião. É verdade. Muitas vezes as influências que um jovem recebe do grupo que ele frequenta. Eu acho que tem que ser observado com mais cuidado. Sim. Porque, inclusive, é importante esclarecer os nossos telespectadores que nós, como espíritas, não recomendamos que se tenha muita vontade de saber do passado, não é? Isso. Porque Deus misericordioso nos trouxe com esquecimento. Justamente para uma maior atividade de progresso, né? Então, porque à medida que nós ficamos se preocupar muito com isso. À medida que nós ficamos ligados no que nos aconteceu no passado, nós deixamos de aproveitar as oportunidades do presente. Exato. E se nós realmente nos lembrássemos de todas as nossas existências passadas, nós provavelmente não conseguiríamos conviver hoje. Acho que não. Deus é bom e misericordioso de fazer com que nós nos esqueçamos. Porque se houveram desavenças, muitas vezes esse espírito que reencarna, ele não tem a lucidez total desse problema, mas ele sente uma certa rejeição por aqueles que foram seus adversários. Porém, o que acontece na existência atual também precisa ser levado em consideração. Nós não podemos atribuir algo assim tão importante como esse fato apenas a pergunta difícil essa para você. Exatamente, é uma pergunta muito ampla que vai envolver diversos fatores para chegar a isso, Chegar a um assassinato, são diversos fatores envolvidos. Então, mas é porque a mídia explora bastante isso. Hoje está muito mais fácil de nós sabermos tudo o que acontece, não é? Sim, chega muito rápido. Então, a tecnologia avançada e todos ficam sabendo o que aconteceu. Então, causa muito temor, medo até dos pais, de saberem se eles estão no caminho certo da educação. Os pais andam muito apreensivos nessa questão. Mas nós vamos deixar as outras perguntas para o próximo bloco, tá bom? Até já já. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Contém toda a doutrina espírita e, de forma clara, explica a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sob a égide das leis divinas.
Esses ensinamentos te ajudarão a encontrar o caminho do verdadeiro entendimento da vida. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltamos com Cristine Almeida, falando hoje sobre a agressividade das crianças. A próxima pergunta é a seguinte: as crianças que reencarnam com problemas de locomoção podem estar espiando por terem praticado crimes? Nós não podemos, num primeiro momento, julgar, porque o julgamento, de que as nossas expiações do presente estão sempre ligadas a fatos como, por exemplo, crimes do passado, é algo assim perigoso até de nós afirmarmos. Porém, nós temos que lembrar que todas as deficiências que nós trazemos são para o nosso reajuste. Então, claro que alguém que praticou crimes em outras encarnações possivelmente trará muitos reajustes, mas nem sempre vão estar ligados exatamente à locomoção, embora nós sabemos que as deficiências de forma geral, elas são sim uma maneira de conter as manifestações do espírito, porque uma vez que não possa se locomover, ou que não possa enxergar, ou que não possa falar, enfim, as deficiências de forma geral são expiações para que o espírito possa resgatar, sim, esses prejuízos que provavelmente causou ao seu próximo em vidas anteriores. Com certeza ele vai chegar no mundo espiritual agradecido por aquele problema, talvez, Sem dúvida. É bastante difícil o enfrentamento desse problema na Terra. Sem dúvida nenhuma, acaba assim constituindo-se uma expiação, inclusive para a família, para as mães, para os pais que acompanham, precisam acompanhar tão de perto essas crianças, até pela dependência que essas crianças trazem. Então, é uma vida dedicada ao filho. Então, realmente não é fácil, porque é um acompanhamento de 24 horas, não é verdade? Imagine uma criança que não se locomove. Ela precisa de uma assistência muito maior do que uma outra criança. Então, a próxima pergunta: por que há crianças que têm prazer em maltratar animais? A questão dos animais é bastante importante também, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos percebendo na nossa sociedade uma movimentação muito maior em prol dos animais. E muitas pessoas, e não só crianças, como adultos também, viram ou veem os animais como um objeto, às vezes. Então não tem essa noção de que o animal, tal como nós, eles sentem dor, eles sentem medo, eles se afligem, eles precisam da nossa proteção. Então é uma passagem do princípio inteligente pelo reino animal que precisa ser auxiliada por nós que já estamos na escala evolutiva adiante deles. Então algumas crianças que fazem isso, claro que, como eu sempre digo, a gente nunca pode atribuir isso somente a uma causa. Mas são várias as causas que levam uma criança a maltratar animais. Então, dentro de uma família, quando nasce uma criança, desde cedo, essa criança precisa ser educada através dos princípios cristãos, através da doutrina espírita, através das mensagens e dos ensinamentos de Jesus, que sempre nos deu o exemplo de tratarmos bem a todos, inclusive aos animais. Então isso é muito importante que os pais ensinem desde cedo, mostrem à criança que o animal, tal qual uma criança, um adulto, sente dor, sente medo, que precisa ser respeitado, que os maus tratos não podem acontecer. Muitas pessoas têm um animal doméstico em casa e relegam o animal ao esquecimento. Quanto nós temos visto, por exemplo, um cão que passa uma vida inteira preso a uma corrente. Não é? Então, aquele pai que faz isso e depois ele quer ensinar o filho a tratar bem o animal, ele está falando uma coisa e exemplificando outra. Né? Então, os animais, como ser humano, eles precisam de um espaço, de um respeito, de um carinho, de um trato diferenciado. Então, é muito importante, em primeiro lugar, que os pais eduquem o filho para tratar bem os animais, para tratar bem a natureza,
para cuidar bem da água, das plantas, porque a criança, ela pode trazer esse, até, digamos, um instinto, porque nós sabemos que a agressividade, Silvia, ela está muito ligada ainda aos instintos. Nós temos que lembrar que os homens primitivos, eles sempre utilizaram a agressividade até para sobreviver. É verdade. Né? Então, a matança dos animais era para a sua alimentação. Isso, exato, para a defesa, para a alimentação. Defesa. Então, nós temos realmente que ir mudando os nossos instintos, transformando os nossos instintos em sentimentos de amor a toda a criação de Deus. Então, é muito importante ensinar, exemplificar, corrigir as crianças, corrigir com firmeza e com muito amor, ensinando-nos também que eles devem respeitar os seres humanos, mas também os animais, desde cedo. Cristine, alguns pais brigam na frente dos filhos. Isso pode gerar agressividade? Sem dúvida. Quando uma criança convive num ambiente onde já há, né, brigas, adversidades, claro que ela vai utilizar isso como modelo. Certo. Nós temos que pensar que as crianças, elas se educam muito mais com o nosso exemplo do que com a nossa fala. Então, muitas vezes os pais, eles ensinam de uma forma e eles próprios praticam de outra. O ideal seria que não houvesse essas divergências a esse ponto de brigas dentro do lar. Mas como nós sabemos que ainda faz parte, né, do nosso processo humano, da nossa evolução, do nosso aprendizado, as divergências elas ocorrem. Porém, os pais, eles devem se conter pelo menos na frente das crianças. Sabemos que é difícil os pais procurarem um local reservado para, né, quando estão numa discussão, mas realmente seria o ideal, porque a criança, ela absorve, né, esse modelo, essa ideia, e ela vai reproduzir. Ela vai achar que desta forma ela resolve também os seus problemas. Quando ela vê os seus pais discutindo por um assunto, quando ela tiver também uma divergência socialmente com um coleguinha da escola, com um amiguinho da vizinhança, com o próprio irmão, certo, ela vai agir da mesma forma, porque ela vai assimilar o modelo. É bem complicado as brigas dentro do lar. Acabam, infelizmente, influenciando bastante os filhos. Muito bem. Então, a resposta está dada. Agora, os pais que batem nos filhos estariam estimulando a agressividade neles? Sem dúvida, também. Também acho podemos até pior, afirmar, né? Até pior, porque seria uma maneira de resolver um problema. E nós temos que lembrar que quando os pais precisam bater em seus filhos, precisam entre aspas, é porque realmente a outra prática que deveria ocorrer, que é a prática do diálogo, da educação, da orientação, não está sendo eficaz. Então, antes, né, de nós pensarmos em agredir um filho, até porque uma criança, ela não tem como se defender de um adulto. Poderíamos dizer até que é um certo ato de covardia, porque realmente a criança, ela se torna um refém dos pais. Muitos pais são bastante violentos com os filhos, ou né, assim, na parte física ou até na parte moral, porque agridem verbalmente e a agressão verbal... Essa agressão moral também é muito séria, né? Não deixa de ser uma grande violência. Às vezes tolhe a criança para o resto da vida, exatamente, com palavras ruins, não é? Exato, porque muitas vezes a forma que os pais utilizam para educar é dessa forma, com violência, com ameaças. E isso, na realidade, não educa. Isso vai fazer com que a criança até, né, se feche um pouco, mas isso não traz uma educação realmente. Isso não traz, assim, para a criança uma noção de como ela deve se portar. E essa criança, ao ser agredida, ao receber essa violência, ela vai repetir. É aquilo que a gente tem dito, né? Dissemos agora há pouco, que a criança repete modelos. Então, o ideal é que a gente tenha uma educação pacífica, uma educação com base no diálogo, onde nós vamos orientando aos poucos. Nós não podemos querer orientar uma, duas vezes e dizer como você não aprendeu. Ninguém aprende dessa forma, com uma vez, duas vezes de orientação. É uma orientação constante, diária, com muita tolerância, com muito amor,
não é verdade? Só assim as crianças vão internalizar esses comportamentos corretos que nós desejamos que elas tenham. Mas é verdade mesmo, aqui na área de infância a gente vê muito isso, né? Os pais gritam e querem que as crianças falem baixo. Exato, Por aí você já vê que não dá, exatamente. como que a criança vai imitar o pai e a mãe né, que gritam falando baixo. Então, como você explicou muito bem para os nossos amigos de casa, é o exemplo. Né? Porque Importante muitas é o vezes exemplo. quando uma criança grita ou faz uma birra, né, a chamada birra, que Essa não birra. deixa de ser uma agressividade, os pais, para conter a criança, gritam mais ainda. Então, como é que como nós... um círculo de gritarias, né? Exatamente. Os pais, eles devem sim ser firmes, Silvia. A gente tem que lógico. colocar limites. Não deixar fazer tudo o que quer também. Isso. Dar limites é fazer com firmeza, mas com muito amor. Porém, quando os pais contêm, é como um container mesmo, que dá uma proteção àquele momento agressivo. Então, se a criança se manifesta agressiva, os pais devem conter aquele momento, mas com diálogo. Vamos respirar profundamente, vamos conversar. Né? Às vezes, naquele exato momento, a criança nem consegue ouvir, porque ela está tomada por um momento de cólera, de raiva, porque ela não conseguiu algo que ela queria. Nós sabemos que os filhos, eles são muito insistentes quando eles querem alguma coisa. E isso acaba fazendo com que os pais ajam assim de uma forma até meio agressiva para, né, limitar a criança. Entendi. Então, não é o momento certo, não é o momento que a criança está tendo um acesso de agressividade. O momento de educar é o outro momento, é a vivência do dia a dia. Certo. Por exemplo, o evangelho no lar, que nós até falamos sobre o hiperativo. É um momento muito bom para que o pai aproveite para passar as orientações, não é verdade? Então, nós temos que aproveitar também os momentos de lazer, os momentos de diálogo, de convivência, de passeio, para ir educando a criança, porque fica mais fácil do que deixar para um momento que está ocorrendo o problema. Então, aí lembrando que existe a linguagem adequada. Sim. Se a criança tem até 6 anos, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo para a infância, que é uma linguagem mais simples, né? Senão a criança, como nós comentamos aqui do hiperativo, não aguenta ficar tanto tempo realmente fazendo prece. A criança, quanto menor, menos tempo ela aguenta de ficar ou numa aula, numa sala, não é verdade? Exato. A atividade tem que ser modificada. Isso, a atividade tem que ser lúdica, nós dizemos na pedagogia, né? E a atividade lúdica é aquela que ensina a criança no universo que a criança vive, porque o mundo da criança é um mundo particular, diferente do mundo do adulto. É verdade. Então, falando até desse livro que nós utilizamos, né, na área de infância, juventude e mocidade, utilizamos para as crianças menores, né, de 3 a 6 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, é muito bacana nós, né, ressaltarmos a importância dos pais utilizarem no Evangelho no lar, porque realmente através das histórias que tornam o processo lúdico, né, a criança vai sendo ensinada, né, mas através de algo que realmente é da realidade dela, porque esse livro ele vai mostrando o Evangelho na vivência de uma tia que conduz as crianças. Então, na relação entre as crianças e deles com essa tia. Então, a tia vai ensinando, conversando, e eles vão tendo atitudes de criança, porém orientados por um adulto e sempre com base na doutrina espírita. Então, é muito bacana quando os pais utilizam esse livro em casa também. Muito bem. Depois, nosso querido amigo André vai colocar, né, na propaganda esse livro para que os pais possam se orientar, tá bom? Olha, muito obrigada, Cristine, por tudo que você elucidou aqui os nossos telespectadores. Me ajudou também nas respostas do WhatsApp, que são muitas agora, sabe? Muito obrigada mesmo. Esperamos você mais vezes aqui. Ok, eu que agradeço a oportunidade, Silvia. Muito obrigada. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos em um instante. Brincando e Aprendendo Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir de 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários, com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo, onde se vivencia os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo.
de forma agradável e adequada a essa faixa etária. Através dos mais diferenciados aspectos da arte, como maquetes, massas para modelar, músicas, cenários, roteiros para teatros de fantoches, de representação, o aprendizado do jovem será bem mais assimilado, a estes sempre serão motivados à prática do bem e do amor ao próximo. Série Brincando e Aprendendo Espiritismo é um excelente livro para você adquirir para os seus filhos na nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista, São Paulo. E para falarmos sobre os idosos da sociedade atual, nós trouxemos Damares Marim Ramos, que é psicóloga, uma ótima trabalhadora da casa e faz realmente um curso para idosos aqui dentro da federação. Tudo bem, Damares? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Silvia? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que estamos muito felizes com a sua presença. Nós temos muitas perguntas sobre idosos. Eu imagino. Hoje nós ouvimos dizer que nós temos uma sociedade de idosos cuidando de idosos. Então você imagina o número de perguntas que nós temos, né, Damares? Muito obrigada realmente por ter vindo. Então, olha, eu gostaria de saber, eu acho que os nossos telespectadores também têm essa curiosidade, de saber o que te motivou a fazer pesquisas sobre idosos. Eu resolvi fazer a faculdade de psicologia já com a idade mais avançada, eu já tinha 54 anos. E o meu grupo de estudos, para fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, Sim. Todos tinham mais ou menos a minha idade. Então nós nos reunimos e resolvemos fazer sobre a qualidade de vida na terceira idade, porque já estava nos interessando, porque nós estamos a caminho, né? Eu já faço parte do grupo da terceira idade. Então, durante as pesquisas que nós fizemos de campo, as pesquisas teóricas, deu para sentir assim, a riqueza do conteúdo de vida deles. Eles nos encantaram, porque cada idoso tem uma história para contar. E a maioria das histórias são emocionantes, são histórias de vida que têm conteúdo emocional, tem um conteúdo familiar e que move muito a emoção deles. Emocionante até, né, trabalhar com eles. E eu acabei me encantando com os idosos. E nós gostaríamos de saber, não é, qual é o índice de idosos hoje no mundo? Hoje, mais ou menos 700 milhões de idosos tem no mundo. E eles calculam que no ano de 2020, 2022, vão ter mais de 1 bilhão de idosos. Olha. Então, é um assunto para se pensar sério. Seríssimo, né? Seríssimo. Na prevenção das doenças, porque... Na estrutura da sociedade. Na estrutura da sociedade em geral. Porque a saúde hoje, ela é considerada um bem-estar biopsicossocial, que é o biológico, psicológico, social, emocional e espiritual. Então, um ser saudável é aquele que está em harmonia com todos esses aspectos. E o idoso, quando ele consegue alcançar essa harmonia, ele se sente bem, ele consegue se sentir inserido na sociedade, ele consegue ser independente. E isso faz com que ele tenha uma vida alegre. Menos doenças. Menos doenças. Menos problemas. Porque nós sabemos, né, Silvia, que as emoções desequilibradas, elas provocam doenças físicas. Provocam até intrigas sociais, porque a pessoa, quando está desequilibrada emocionalmente, ela tem dificuldade para se relacionar. Tem mesmo. Então, e a pessoa que não está se relacionando bem socialmente, principalmente os idosos, que se sentem muito dependentes de se sentirem inseridos socialmente, ele fica infeliz. A pessoa que está infeliz não está com saúde, ela não está se sentindo, ela não está saudável. Damares, existe uma idade específica para que o idoso comece a se tornar dependente? Não existe. Não existe. Isso precisa ser pensado no início da vida já. Na idade, ainda na juventude, a pessoa já pode começar a pensar na sua maturidade. Porque o conceito de saúde é prevenção de doença.
Então, prevenir a dependência na fase da terceira idade do idoso é importantíssimo para que a pessoa nunca se torne dependente. O idoso que tem uma vida saudável, que é uma boa alimentação, evitar o álcool, o fumo, ingerir muita água, é muito importante para o idoso ingerir a água, e incluir legumes, verduras, uma alimentação frugal, ter um sono regular, dormir as horas suficientes durante a noite. E tudo isso faz com que ele se sinta mais seguro, com saúde, com disposição para resolver os seus próprios problemas. E hoje em dia, a maior parte dos idosos, realmente, o meu grupo, por exemplo, a maioria, elas vêm sozinha aqui da FESP. Elas vêm sozinha de casa. Tem a dona Nair, que é uma senhorinha de 87 anos, ela vem de Jundiaí, de trem, pega o metrô. Viu? E sozinha? Sozinha. Ela trabalha ainda como voluntária aqui na federação. É uma excelente pessoa, está sempre alegre, feliz. Vamos trazê-la aqui no programa? Olha, ela viria com o maior prazer, viu? E a dona tem a Iracema, tem outras. A maioria das participantes do nosso grupo são independentes. Então não existe uma idade limite para que eles se tornem dependentes. O que existe é a falta de cuidados para que isso aconteça. Ou então, às vezes, uma doença séria, que independe da vontade deles, que também pode acontecer. Também pode. Mas evitar as doenças é o primordial para que o idoso tenha uma vida saudável. Certo. Agora, então, essa vida saudável depende muitas vezes de terapias, fisioterapias. Então, aí o nosso telespectador está perguntando, né? Como eles podem receber ajuda quando não tem condições financeiras para essas terapias, fisioterapias apropriadas para os idosos? Sei. Como seria? Olha, no nosso grupo nós trabalhamos da seguinte forma. No início da reunião, que começa às 2h, das 2 às 2h30, mais ou menos, eu faço com eles um relaxamento, e dentro desse relaxamento eu incluo os temas que mais angustiam os idosos, que é o medo da morte, o medo das doenças, a depressão, solidão. São esses temas que realmente, o luto. Então eu incluo uns temas sempre por semana e faço o relaxamento falando sobre esse tema, sobre a aceitação das dificuldades da vida. E elas vão compreendendo e assimilando. Certo. É uma terapia em grupo que nós fazemos toda semana. E quando alguma delas tem algum problema particular, elas me procuram, então eu faço uma terapia individual com elas. Certo. E a fisioterapia, a ginástica, tem a professora de ginástica, que é a Regina. Ela toda semana trabalha no INCOR, ela é especializada em ginástica para cardíacos. Sim. E ela trabalha com os idosos há 9 anos já. Então ela faz uma ginástica física, faz exercícios de memorização. Aí a Regina sempre pode orientar, né, ajudar nesse sentido. E depois tem o ensaio do coral, que é para também eles relaxarem, eles entrarem em contato com a música. Que é tão bom para qualquer pessoa, jovem ou de idade. Ou de idade. E eu usufruo de tudo isso. Que beleza, hein? Puxa vida, eu estou perdendo essa ação. Damares, mas ainda insistindo um pouco nisto, porque você disse que os idosos que vêm para esse grupo aqui da federação são independentes. É isso. Independentes. São. Agora, muitos dos nossos amigos de casa têm idosos dependentes, ou semidependentes, vamos assim dizer, que não podem, que não dispõem de condição de pegar um ônibus ou um metrô, sei lá. E às vezes nem os parentes podem trazer. Sim. Haveria uma maneira de nós usufruirmos um pouco dessas suas aulas, desse convívio desses idosos, você vindo aqui no nosso programa e mostrando esse tipo de relaxamento que você faz, uma próxima oportunidade? Posso, com certeza. Para que eles façam em casa também? Isso. Nós poderíamos montar um quadro
sobre essa prestação de serviço. Sim, podemos sim, com certeza. A hora que vocês precisarem. Você prometeu no ar. Estamos no ar. Estamos no ar, prometido, Muito cumprido. bem, Damares, adorei, viu? Puxa vida, vai ficar muito bom. Então, agora essa pergunta acho que nós vamos deixar para o próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Por que a maioria dos idosos fica em depressão? Mas você vai responder daqui um pouquinho. Nós voltamos já já. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Voltamos com Damares Marim Ramos falando sobre o problema dos idosos na nossa sociedade atual. Eu deixei uma pergunta no ar sobre depressão. Porque a maioria dos idosos fica em depressão, Damares? É um assunto muito atual, a depressão, né? Para o idoso, ele tem o medo a finitude, é uma coisa que incomoda, porque ele sabe que ele tem pouco tempo de vida. Ele tem essa consciência. Certo. Então, muitos se sentem deprimidos, por quê? Olham para trás e pensam que coisas que gostariam de ter feito e não fizeram, ou então coisas que fizeram e gostariam de não ter feito, ou então também a solidão. Muitos vivem sozinhos e não aceitam a solidão, não sabem como lidar com a solidão. Entendi. Outros também têm muito medo de ficar doentes e não ter quem cuide deles. É um assunto que incomoda muito, que eles falam, se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Eu estou sozinho. É difícil demais para uma pessoa aceitar e conviver com esse medo. Então, tem também as tristezas que todos nós temos, ninguém consegue viver sem ter momentos de tristeza. Lógico. Mas para eles, se eles têm alguém que eles podem contar, como eles vêm aqui na quarta-feira, eles sabem que eles vão falar comigo sobre as tristezas deles, e nós vamos tentar amenizar esse sentimento tão ruim, né? Que certo. Já é ruim para o jovem, imagina para o idoso, né? Então, verdade. Tudo isso leva o idoso a ficar depressivo. Mas na federação tem uma assistência que especial para a depressão. E quando eu percebo que eles estão em depressão, eu conduzo eles para essa assistência e olha, é uma maravilha. Muito bom. É uma a melhora é bem espiritual. rápida. Na assistência claro que espiritual. nessa assistência espiritual existem as palestras adequadas, né, aos problemas. Sim, e a melhora é bastante rápida. E isso não exclui, as assistências aqui da federação, nós sabemos que não exclui o tratamento médico. Claro, isso nunca. Então, isso fica bem explicado para eles, né? Mas existem outras assistências também na federação, que são específicas para perdas, por exemplo, tem o consolo. A perda para o idoso é muito difícil também, porque o luto não é só a perda de entes queridos, né? Perda de tudo na vida. Ele perdeu a capacidade de trabalhar, ele precisa ser sustentado por outras pessoas. Às vezes a aposentadoria dele não consegue resolver todos os problemas dele de saúde, de alimentação, de moradia. Então ele precisa que outras pessoas da família ajudem. Isso aí é muito complicado para o idoso sentir que é a dependência. Que aqueles que tem uns que até gostam de ser dependentes. É verdade. Mas a grande maioria... Já acostumaram durante a vida. A grande maioria não. Mas os que eram independentes, né, sentem uma diferença grande. Sente. Quando eles estão doentes, eles têm dificuldade, às vezes precisam usar fraldas. Então, precisa haver uma conscientização das pessoas em geral que o idoso é um ser tão frágil quanto as criancinhas, quanto os bebês. Então. Um bebê, quando ele nasce, ele está no bercinho, ele não tem ideia do que pode acontecer com ele. Imagina que ele está ali, ele não sabe absolutamente nada do que vai acontecer daqui a um segundo. Então, a vida para ele é um eterno abismo. Ele pode cair a qualquer momento. Isso deve ser terrível, que nós não lembramos, graças a Deus, porque devem ser momentos terríveis para o bebê.
O idoso passa por isso. Também ele tem essa sensação de falta de apoio. Então nós precisamos estar sempre dispostos a apoiar, ter paciência, cuidar deles com carinho, amor e entender a subjetividade de todos nós. Cada um enfrenta as dificuldades do seu jeito. Então, como eu enfrento uma dificuldade é completamente diferente da forma como você vai enfrentar. É verdade. Porque eu tenho um histórico de vida, eu tenho um preparo na minha vida, você tem outro completamente diferente. Então, nós temos que entender que as queixas dos idosos não são queixas banais. Eles não estão se queixando para... Às vezes é para chamar atenção. Mesmo quando é para chamar atenção, é um problema. É um problema. Ele está carente. Isso. Então, ele precisa de carinho. Então, o segredo... Muita paciência. Muito carinho. Familiares, né? Muita paciência. Compreensão, paciência, carinho, é tudo isso que eles precisam. Muito bem. E agora, uma outra pergunta aqui. Quando o idoso se nega a fazer qualquer tipo de terapia ocupacional, o que fazer? Nunca obrigar. Nunca obrigar. Nunca obrigar. Nós precisamos entender que, ou às vezes ele não gosta mesmo de fazer aquilo. Ah, certo. É terrível para ele, né? Chega no fim da vida, imagina, a vida toda ele deve ter feito um monte de coisas que ele não gostava. Chega e você fala, agora que eu estou já na terceira idade que eu quero fazer... Sou obrigado a fazer o que eu não gosto. Então, tem que respeitar a vontade dele. Apresenta outras terapias, outras coisas que possam lhe dar prazer, ou então conversar muito com ele, explicar muito por que ele precisa fazer aquela terapia, porque às vezes é uma terapia que é necessidade mesmo, né? Às vezes para memória. É verdade. Para problemas físicos. Que o telespectador perguntou, isso, né? Então tem que conversar, fazer aquilo que nós acabamos de falar, ter paciência, ir aos poucos mostrando para eles o porquê daquela necessidade de fazer aquele exercício, aquela terapia. Então tem que ir com um jeitinho, porque olha, nada que com paciência, com amor e carinho, nós não conseguimos com eles. Eles acabam entendendo. E carinho. Eles acabam entendendo tudo. Não é verdade? É. E o que fazer com os idosos teimosos? Olha lá os problemas dos nossos amigos de casa. Que dizem que não precisam tomar remédios e nem usar fraldas. É isso, é um problema também. Aí nós voltamos novamente a bater na mesma tecla, né? O idoso, para ele, imagina, principalmente os homens, e as mulheres são mais acessíveis. Ah, é? As mulheres são sempre mais acessíveis. O homem, ele já tem aquele orgulho de que ele foi, porque na geração deles, a maioria eles eram os provedores da casa. As mulheres cuidavam da alimentação, cuidavam dos afazeres domésticos. Mas também não viviam tanto tempo, não é, Damares? Não viviam. Ao ponto de usar fraldas, como hoje a maioria Como hoje, usa. precisa, é uma necessidade. Então tem que mostrar para eles que as adversidades da vida têm que ser enfrentadas, que a resignação é o segredo, que isso não quer dizer, uma pessoa usar fralda, não quer dizer que ela vai ser infeliz, ela pode ter uma vida alegre, ela pode participar de tudo, e graças a Deus que existem as fraldas. E como estão modernas. Isso. Então, tem que mostrar o lado positivo, né? Então. E aos poucos eles vão aceitando. No começo é difícil mesmo lidar, porque eles são criancinhas teimosas, né? São, né? Assim. Mas depois, com jeitinho, com carinho, eles vão. Então, Damares, isso que você está dizendo, agora me veio uma pergunta. Não seria importante que esses idosos estivessem mais perto de outros idosos para se comparar, não é? Sim. Porque numa casa que só ele é o idoso, só ele usa fralda, só ele tem que tomar sopa porque não mastiga direito, uma porção de problemas que é só dele. Que é só dele. Se eles estivessem no convívio com outros idosos, não é? É isso que eu costumo falar, que às vezes as pessoas vêm falar, a minha irmã quer pôr a minha mãe numa clínica, mas eu não... O que você acha? Eu acho que se a pessoa está precisando de cuidados especiais certo. E a família não está em condições de suprir esses cuidados,
é muito saudável que a pessoa vá para uma clínica. O motivo principal seria esse. Olha, que você isso falou. Que você está dizendo é muito importante. É muito importante. Porque existe muito preconceito. Muito preconceito. As Muito clínicas preconceito. hoje em dia não são asilos como culturalmente nós temos a Exato. imagem de um asilo onde ele vai ficar lá Os idosos abandonado. ficam jogados. Isso, não. As clínicas hoje são hotéis. E muitos deles são hotéis 5 estrelas. Então caro eles, também. isso. São caros. Para Infelizmente caro. quem tem condições de pagar, eles têm fisioterapia, eles têm atividades. O que nós fazemos no nosso grupo aqui, a maioria das clínicas fazem com os idosos. Eles vão ter companhias que têm os mesmos problemas que eles. Fica mais fácil de lidar, né, com os próprios problemas, Isso. no caso. Quando eu fiz a minha pesquisa na faculdade, eu visitei algumas clínicas. E conversando com os idosos, eu percebi que eles se sentem muito felizes lá. Nenhum deles se queixou que estava infeliz porque estava numa clínica. Pelo contrário. Falaram, não, aqui eu tenho amigos, eu tenho as atividades. Fazem festas, né? Fazem festas. Então, eu acho que isso é muito saudável. Funciona da mesma forma que essas reuniões que eles fazem dos alcoólicos anônimos, das pessoas que têm doenças específicas, eles se reúnem para que todos possam participar do problema do outro que é parecido, então eles se consolam uns aos outros. Eu acho que precisamos acabar com esse preconceito mesmo, como você falou, sobre as clínicas particulares hoje em dia. Verdade. Elas são muito, salvo assim, pode ser que existam algumas que não tenham a competência. Claro. Nós não estamos recomendando nenhuma, porque não é o caso. Mas eu acho que você se posicionar a favor é muito importante. Porque na Europa, eu sei de casos de pessoas que têm idosos na Europa e é outra vida. O idoso quer ir para a clínica. Isso. Porque ele tem atividades, porque usam até o computador. Sim. Sabe? Uma vida normal. Eles ficam num hotel. Eles como se eles estivessem no hotel. Exatamente. E eles podem receber a visita dos familiares, quando eles quiserem. Aberto sempre aos familiares. Sempre. Então, eu acho que isso é uma cultura que existe aqui no Brasil, que precisa ser mais esclarecida, para que as pessoas participem mais dessa uma oportunidade que eles têm de ter uma vida melhor. E o governo se estruturar melhor também. Sim, né? Porque esse caso que eu conheço, o próprio governo está por trás disso e a pessoa paga de acordo com o que recebe de aposentadoria. Seria maravilhoso. Entendeu? Nos Estados Unidos Só aqueles, nos Estados Unidos eu conheço esse caso específico da Espanha. Mas nos Estados Unidos os filhos ficam muito felizes porque estão distantes do pai. Está sendo bem tratado, ele está tendo uma vida normal. Uma vida normal. Melhor do que ficar sozinho em casa. Pois é. Ou ficar com cuidadores que às vezes faltam. Às vezes o cuidador não tem a capacidade que tem os cuidadores dessas clínicas, que são fisioterapeutas, enfermeiras, médicos. São pessoas que estudaram, se prepararam para esse trabalho. Acho que o nosso governo está precisando pensar melhor nessa estruturação social. É muito importante. Sim. Porque não tem nada em desacordo com o bem-estar, com a qualidade de vida. Não. Nada em desacordo. Não. Muito bom, Pelo Damares. contrário. Essas perguntas aqui você já respondeu, mas eu tenho certeza que nós temos muito mais perguntas lá no WhatsApp. E então nós vamos marcar desde já, não é, Damares? Sim. De você vir e mostrar para os nossos amigos de casa como se faz essa terapia do amor, vocês dizem, chamam assim, né? Mas para que os familiares possam, no momento, resolver esses probleminhas pendentes sobre teimosia e tantos medos, principalmente, que você disse, né? Os medos são o que mais incomodam eles. Então tá bom. Damares, muito obrigada Foi um mesmo, prazer, muito obrigada. Viu, Silvia? Foi um Tenho certeza que todos gostaram muito de ouvir as suas respostas tão envolventes, tão importantes, para que eles prossigam e deem um sentido para a sua vida. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já. O Céu e o Inferno é o livro da codificação espírita que discorre sobre o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, os anjos e a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Há também diálogos com espíritos que se apresentam felizes, sofredores, suicidas,
criminosos que nos revelaram suas experiências pós-morte. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Estamos com mais uma tela mediúnica prontinha. E nós gostaríamos de perguntar para você, Cláudia, como você sentiu todo esse trabalho no nosso ambiente? Eu me senti bem e nada vem na hora na minha ideia sobre o que vai sair. Então, eu senti assim uma proteção, uma cobertura mesmo espiritual. E o trabalho foi desenvolveu normalmente, sem passar pela minha mente, passa pelas mãos só. Que bom! Isso. E a equipe que trabalhou com você? O fundo é sempre aleijadinho, o fundo. Esse verde é o fundo. Mesclado? Sempre. Isso. O fundo do quadro sempre é aleijadinho. Certo. O vaso são espíritos japoneses, o aprimoramento são chineses. E trabalha também o Rafael. Nas flores é o Rafael que faz as flores. Certo. Então o vaso vem representando a terra. As flores é o evangelho implantado na terra, que é o vaso, a todos os povos que é apresentado no fundo do quadro. Essas nuvens, se a pessoa se aprofundar, percebe que são fisionomias, são rostos. Tem pessoas que veem com mais clareza. Eu acho que porque tem o lado direito do cérebro mais aguçado, né? Enxerga bem isso, né? Cada pétala, cada folha forma uma figura. As flores, se as pessoas analisarem, vão perceber entidades de manto. Dá para perceber. Viu, gente? Eu que vejo menos. Tem gente que vê bem mais. Mas é verdade. Eu também sou das que vê menos, mas muita gente vê muita coisa realmente, né? Então, nós vamos deixar esse quadro exposto lá embaixo, né, no saguão da Fiesp da Rua Maria Paula, tá bom? Se vocês quiserem ver, fiquem à vontade. Então, obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada. A oportunidade, né, de trabalho. Imagine, nós ficamos sempre felizes, os nossos telespectadores também, com a sua presença. E então, nesse instante, nós vamos para a mensagem psicografada do dia. A mensagem de hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existir sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jogos purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam, muita vez, a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir
com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir, sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Caros amigos, a nossa audiência está crescendo dia a dia e nós temos que agradecer imensamente a vocês que nos assistem, que acompanham o programa e que fazem as suas perguntas para que organizemos as nossas pautas. Muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser.